Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Salmo de número 23. Eu fiz uma proposta de nós trabalharmos com dois temas hoje, é o Salmo 23 e o Salmo 24. Só que, na verdade, se nós tivéssemos 3 cultos, daria para fazer Salmo 22, 23 e o 24. Porque esses 3 salmos, eles estão conectados. É uma revelação progressiva. Se você ler com cuidado o Salmo 22, você vai perceber que ele fala sobre o sofrimento do Messias. Diz que Jesus ia sofrer, mas ele venceria, né? Tem o seu triunfo. Tanto que o Salmo 22 começa dizendo assim: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus citou esse salmo na oração no Getsêmani. Então, se você não tinha percebido isso antes, por que Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? Então, Jesus está cumprindo ali o Salmo 22. O Salmo 23 é o salmo da igreja, porque ele é apresentado como pastor. Então, é o nosso salmo, é o salmo da ovelha que coloca a cabecinha lá na cerca, né, onde o rebanho do aprisco, e ele olha para o seu pastor e diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o Salmo 24 é o salmo do Rei da Glória, é o salmo que lembra a entrada da Arca da Aliança em Jerusalém, quando Davi resgatou, e aponta para a entrada triunfal de Jesus, a consumação da sua obra. Então veja, o Salmo 22, o início da obra, o 23, a permanência da obra, a igreja sendo cuidada, e o 24, a vinda de Cristo. Viu que progressão que a gente tem? Mas hoje nós vamos ler o Salmo 23 e vamos falar sobre o bom pastor. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Eu acho que entre os textos bíblicos, talvez o mais conhecido ou mais popular hoje em dia seja o Salmo 23. Né? Mesmo pessoas que nunca frequentaram uma igreja já ouviram o Salmo 23, já leram o Salmo 23, ou colocaram o Salmo 23 num quadro, escreveram uma frase em algum livro, ou deixaram exposto na sua casa, ou aberto a Bíblia que tem no Salmo 23. É muito comum, as pessoas gostam demais do Salmo 23, porque ele é um salmo que ele se encaixa bem em momentos de angústia, não é? Então você imagina, quando nós estamos passando por momentos desafiadores, nada mais acalentador, acolhedor, aconchegante do que nós abrirmos a Bíblia e a Bíblia dizer assim: eu sou o seu pastor e eu cuido de você. Imaginar que Deus, que raramente nas Escrituras é expressado de uma maneira individual, ao que diz respeito ao seu cuidado, porque a comunidade dos hebreus, ela era uma comunidade muito coletiva. Os hebreus não mencionavam Deus como o seu Deus pessoal, mas sempre o Deus da aliança, era sempre fazendo menção da comunidade. Isso está presente na nossa cultura também. Quando a gente vai orar, a gente gosta muito de falar assim: Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos abençoou, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos sustentado. Ficaria muito estranho, né, se eu dissesse assim: presbítero Fábio, eleve a Deus em oração, e Fábio fala assim: eu agradeço pela minha vida, por tudo que o Senhor me deu, por tudo que o Senhor tem feito a mim. Eu acho que os irmãos iam ficar um pouco incomodados, ia falar assim: nossa, o presbítero Fábio é muito individualista, porque o Deus não é só o Deus dele. E é tão difícil a gente entender na linguagem bíblica essa expressão de relacionamento pessoal com Deus, porque até o próprio nome, uma tentativa de nome pessoal, que é o tetagrama, as letras hebraicas, Deus não tem nome, não há um nome específico. Lembra quando Deus chamou Moisés? E aí Moisés perguntou para Deus assim: Deus, mas eu vou lá diante de Faraó, ele vai me perguntar: mas quem que te enviou aqui?
Com que autoridade você chega aqui para libertar o povo, para tirar o povo de debaixo da minha autoridade? O que Deus falou para ele? Diga, o eu sou te enviou. Então veja que Deus se apresentou, na verdade, como um título para mostrar que ele é absolutamente tudo, todo-poderoso, sabe de tudo e faz o que ele quer. Então, quando Davi toma esse nome e agora apresenta ele como pastor, Davi faz algo muito pessoal. A começar que Davi era um pastor. Ele está aqui no exercício de rei, mas ele teve a experiência pastoral. Literalmente falando, Davi pastoreou ovelhas. Ele conhecia o campo árido, né, as regiões desérticas onde ele cuidou de ovelhas. Ele teve experiências absurdas. Ele falou que enfrentou leão, enfrentou urso, sabia dos perigos que as ovelhas corriam, sabia da dificuldade que existia para arrebanhar as ovelhas. Então a linguagem de Davi é muito pessoal, muito particular, porque Davi sabe exatamente como vivia um pastor e como era difícil cuidar de ovelhas. Agora Davi é rei. Davi não só cuidou de ovelhas e viveu a experiência, como agora Davi está cuidando de gente. Só que todo rei, todo pastor, todo ser humano tem um momento de crise, tem um momento de dificuldade, tem um momento em que ele precisa entender claramente quais são as suas limitações. O que é que ele pode fazer e até onde ele pode caminhar. Porque quando nós paramos para analisar a história da nossa vida, a gente percebe que nós só estamos aqui hoje, nesse domingo de manhã, porque Deus nos perseguiu, e eu vou falar sobre isso, com a sua bondade e a sua misericórdia, que é a linguagem que Davi usa. Então, meus irmãos, como é importante nós analisarmos esse salmo, primeiro falando do cuidado individual. Veja que Davi começa dizendo assim, olha, o Senhor é o meu pastor. Davi não está usando uma linguagem romantizada, como a gente faz muitas vezes. A gente diz assim, Deus é bom. Deus é bom todo tempo. Mas nem sempre o nosso coração está disposto a admitir essa verdade. Porque às vezes, as experiências que nós estamos vivendo tentam nos dizer que Deus não está um tanto quanto preocupado com a gente. Quem é que nunca passou por um momento desses? De viver no limiar da dúvida, pensar assim, mas o que é que está acontecendo? Será que eu é que não entendo o Evangelho? Será que Deus não é esse Deus que eu imagino que é? Alguma coisa está errada na minha vida. O problema sou eu ou o problema é a concepção que eu tenho a respeito de Deus? Porque existem dois problemas que nós temos que resolver. Primeiro, saber quem é que nós somos. Eu olho para as Escrituras e eu vejo quem é que eu sou, como eu sou, quais as minhas tendências, as minhas vontades. Agora, eu preciso também saber quem é que Deus é, como é que Deus se revela, o que a Bíblia fala sobre Deus, porque eu posso pensar errado a meu respeito e posso pensar errado a respeito de Deus. Então tem muita gente sofrendo, batendo a cabeça, fazendo coisas que não deveria fazer, ou porque não sabe quem é, criou uma imagem, uma autoimagem, uma autoestima, uma construção de ideias a respeito de si que a Bíblia não dá esse tipo de afirmativa, ou essa pessoa está pensando que Deus é aquilo que ela criou no imaginário dela. Um Deus bonzinho, sentado num trono, cabelo branco, barba comprida, com cajado na mão, e está sempre disposto a fazer o que a gente quer. É só a gente fazer birra, é só que nem um filho ficar insistindo que Deus uma hora vai fazer. Ou não, ou Deus é um Deus carrasco, duro, rígido, insensível, que não sabe das nossas dores, dificuldades, das nossas incapacidades. Então, Davi aqui se apropria de uma metáfora, ou de uma analogia, eu acho que a analogia é melhor, porque ele sabe o que é um pastor. Ele viveu como pastor de ovelhas e agora Davi está falando que Deus, o seu Deus, o Deus de Israel, é o seu pastor. E aqui descrito numa linguagem dramática, árdua, trabalhosa, no desafio de um pastor em manter o seu rebanho sob seus cuidados. E Davi diz assim, esse Deus é o meu pastor. E eu acho, irmãos, que na tradução original, talvez a expressão mais justa
seria assim: o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Porque tem muita gente que lê esse texto dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você diz e nada me faltará, você pensa no sustento, na manutenção, nas suas vontades. Aí você pensa que Deus tem a obrigação de prover recursos para você, de dar aquilo que você quer e que nenhuma coisa pode faltar na sua vida. E o texto original não diz isso. O texto original diz a respeito do sentimento que nós temos. Na linguagem hebraica é exatamente isso. É o sentimento que nós temos com relação àquilo que Deus faz por nós. Por isso que a expressão mais justa seria: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Porque eu posso ter tudo e mesmo assim estar insatisfeito com Deus. Eu conheço gente que não tem a capacidade de olhar para o que Deus fez na própria vida dela. Então Deus já deu muitos livramentos, abençoou a família, já realizou muitos objetivos e propósitos, mas basta um momento difícil e essa pessoa se esquece de tudo que Deus fez e esse Deus parece que lhe falta. Então ele não sente Deus como seu pastor. Agora, tem gente que não tem aquilo que nós temos e parece que está muito mais satisfeito com Deus do que a gente. Então, você encontra uma pessoa com uma doença incurável, com uma limitação física, com sérios problemas na história de trauma, de abuso, de violência, de pobreza, e você encontra gente convertida, gente que está satisfeito e diz assim: esse Deus me basta, esse Deus me é suficiente. Então percebam que a relação que eu tenho com Deus depende de como eu entendo quem eu sou e quem Deus é. E é exatamente isso que o salmista Davi está fazendo aqui. E vejam que ele vai falar que esse pastor, ele vai conduzir as suas ovelhas. E ele vai fazer com que o seu rebanho deite em verdes pastos. Parece óbvio, né? A ovelha deitar em verdes pastos. Mas não se esqueça do contexto. Davi está falando de uma região desértica, chuva cada 6 meses talvez. Raramente encontrava um lugar onde as ovelhas poderiam descansar com segurança. Então Davi entende que nos momentos desafiadores da vida, nos momentos em que nós não encontramos uma espécie de abrigo, de lugar para descansar, Deus está nos conduzindo. E as ovelhas eram inseguras. O animal, a ovelha, ele é um animal medroso. É um animal que precisa de muito cuidado. É um animal que precisa de uma boa condução. E Davi faz esse paralelo entre ele e Deus, o Deus da aliança, como seu pastor. Em determinados momentos, por enfrentar circunstâncias inesperadas, ele ficou assustado, sem saber o que fazer, e basta nós olharmos a história de Davi, a gente vai perceber isso, porque Davi foi um homem chamado segundo o propósito de Deus. Eu gosto de substituir a palavra propósito por coração, porque quando a gente fala assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus, dá a impressão que Davi nunca errou, né? Puxa, Davi é um homem, era o próprio coração de Deus, era um homem bondoso, mas Davi adulterou, Davi planejou um assassinato, Davi não era nenhum santo. Davi enfrentou muitas crises. Davi enfrentou sérios problemas. No entanto, Davi era um homem segundo o propósito de Deus. Era Deus quem havia estabelecido o propósito de que Davi seria rei em Israel, de que Davi enfrentaria Golias e venceria, de que Davi seria perdoado porque foi advertido pelo profeta Natan. Então, tudo que Davi viveu fazia parte do propósito de Deus para a vida dele. E a gente se identifica muito aqui. Porque quando eu olho para os erros que eu cometi, quando eu olho para as limitações que eu tenho, para os medos e para as inseguranças que eu tenho, eu posso afirmar que a minha vida faz parte do propósito de Deus. Se Deus não tivesse um propósito na minha vida, eu não estaria aqui nessa manhã. Assim é com cada um de nós, como ovelhas bem cuidadas por um pastor que nunca nos falta. Então, como é que nós entendemos esse pastor? Como é que nós vemos o cuidado desse pastor? Sempre quando nós estamos assim como uma... Porque todo mundo é como uma bomba relógio. Já perceberam isso? Parece que o reloginho da bomba está ticando.
Em todo o tempo nós estamos com o nível de tensão subindo. Sempre assim. Basta uma oportunidade ou as coisas se apertarem mais e as circunstâncias revelam o nosso caráter, a nossa postura, a nossa personalidade. Basta as coisas se apertarem e a gente se revela. Eu tive a oportunidade de comprar um Corolla. Aí falaram para mim assim, você comprou um carro muito bom de mecânica. O carro não faz barulho, o carro não quebra. Eu acho que o Corolla é bom mesmo, mas zero. Eu comprei um carro 2009 e eu descobri que o Corolla faz barulho e que ele quebra. Sabe por quê? Porque assim somos nós. Basta a experiência da vida. Parece que os parafusos vão soltando, né? O carro não é assim? Você anda naquela estrada irregular, ele pode estar perfeito. Você tirou ele da concessionária, você passa em buraco, estrada irregular, e você começa a perceber que as coisas vão fazendo barulho porque elas vão afrouxando, vão soltando, os parafusos vão espanando. A nossa vida é assim. Quando a gente é criança, tudo se ajusta. Você não se preocupa com as crises. Não existe crise para criança. Não existem dificuldades. Eu vi um testemunho de um menino que o pai teve um câncer no esôfago, foi submetido a uma cirurgia bariátrica, descobriu um câncer no esôfago, fez a cirurgia, foi contaminado pela Covid. Ficou vários dias entubados. Esse vídeo viralizou na internet. O menino, quando recebeu o pai de volta, depois de muitos dias, vejam, uma cirurgia bariátrica, cirurgia para remoção do câncer, depois internação por causa do Covid, o menino se assustou, né? Falava assim, o pai está gordinho, né? O pai está bem. Esse vídeo viralizou na internet. Aí foram entrevistar esse menino e ele deu uma sugestão para acabar com o coronavírus. E ele começou a dar uns golpes no ar. Ele falou assim, a gente pega o coronavírus e arrebenta ele. E eu dei tanta risada porque essa é a cabeça de uma criança. Ela não tem preocupação. Ela não tem a capacidade de refletir como nós temos por causa da experiência de vida e do amadurecimento. Só que essa experiência de vida nos custa desajustes emocionais, custam disfunções hormonais, crises emocionais, depressão, angústia, tristeza, insônia, estresse, cansaço, dor, enfermidade. Não é assim? Ou só eu passo por problemas assim? Eu acho que todos nós aqui temos momentos de tensão. Então todo mundo é uma espécie de bomba relógio. E essa percepção de quem é Deus e que Deus está cuidando de nós é muito importante. Davi tem a plena consciência de que ele só está ali no exercício do reinado e fazendo parte da aliança porque Deus o perseguiu. Literalmente Deus o perseguiu. E Deus o conduziu de tal maneira que ele foi a pastos verdes e a águas tranquilas. Veja, ele fala sobre calmaria, sobre mansidão. Esse é o símbolo proposto por Davi. Então ele está descansando porque ele está confiando em Deus. E esse Deus que refrigera a sua alma. Ora, meus irmãos, nós estamos agora num período frio. Mas a gente sabe que já passou aqui no período de muito calor. Tanto que nós temos uma campanha para a compra do ar-condicionado, né? Porque quando esquenta, esquenta mesmo. É muito difícil. Agora pense num sol causticante do deserto. As ovelhas caminhando, o pastor cuidando, protegendo contra lobos, contra os leões, preocupado, talvez com as ribanceiras, tendo que passar por lugares de rochas escarpadas. Então, ele está tendo todo o zelo, todo o cuidado, e ele encontra um lugar onde tem água, água tranquila, ausência de predadores, o que deve ser muito difícil, porque quando a gente assiste aqueles vídeos de safari lá na África, onde tem um pouquinho de água, tem lá vários animais, mas tem vários predadores, né? O animal está tomando água, tem que tomar cuidado com o crocodilo, tem que tomar cuidado com o leão, enfim, eles estão sempre à espreita, os devoradores. Agora, esse pastor, ele conduz as ovelhas e ele faz isso de uma maneira que ele leva ela por caminhos estreitos, mas são caminhos justos, ou o que ele chama de veredas da justiça. Os caminhos difíceis aos quais o pastor submete o rebanho são caminhos seguros para as ovelhas, para o rebanho.
E como é que nós nos identificamos aqui? Porque Deus não faz tudo o que a gente quer. Deus não nos dá tudo de mão beijada, né? Deus não faz tudo, entre aspas, de graça. É pela graça, mas não é de graça. Deus requer de nós comprometimento, responsabilidade, esforço, disciplina, espiritualidade. Nós temos de Deus muitas ordenanças que precisam ser observadas. Então as ovelhas não ficavam dispersas. As ovelhas não iam uma para cada lado do jeito que elas achavam melhor, pelo instinto das ovelhas. Não. Na verdade, o pastor conduzia essas ovelhas por um caminho estreito, por um caminho difícil, mas o que Davi chama de veredas da justiça. Então, Deus está conduzindo o seu povo por caminhos difíceis, porque Ele sabe que é importante nós passarmos por veredas. Agora, Davi sabe que muitas veredas desembocam em vales. E aqui ele cita um em específico. Ele chama esse lugar de Vale da Sombra da Morte. Vejam a expressão, na minha Bíblia diz assim, ainda que eu andasse. Conjugou o verbo traduzido andar aqui no passado, mas o ideal aqui seria que ainda que eu ande, porque é um tempo sempre presente. A ideia é de que nós estamos sempre caminhando e que nós estamos sempre correndo riscos à beira de um abismo ou passando por um caminho extremamente perigoso, sendo observado por predadores, passando por calor causticante do sol, passando por privações de uma água fresca, não encontrando pastos verdejantes, sofrendo, mas certos estamos de que o pastor está nos conduzindo. E ele fala do vale da sombra da morte, usando exatamente um lugar real, geográfico e conhecido entre os hebreus. Vejam que esse lugar aqui se situava entre Jerusalém e Jericó. Era um lugar muito extenso, um caminho de aproximadamente 27 quilômetros, é grande. Se você parar para imaginar, quando eu vou para Indaiatuba, aproximadamente 30 quilômetros para ir de carro em rodovia tranquilamente. Agora imagine essa distância andando por um lugar perigoso e lentamente com um rebanho de ovelhas. Um lugar que muitas vezes ia afunilando, rochas em estilo de parede, né, que chama-se rochas escarpadas. O sol nem sempre entrava, por isso que é chamado de Vale da Sombra da Morte, porque os predadores e os bandidos se escondiam nas fendas das rochas, e quando tinha que passar alguém por esse lugar escuro, onde a sombra se projetava, é rapidinho, só que quem vai caminhar rápido 27 quilômetros? Então os assaltantes aproveitavam esse momento. Lembra da parábola do bom samaritano? Jesus citou que ele descia de Jerusalém para Jericó. É esse caminho aqui. Ele foi surpreendido por alguém que estava à espreita. Quando ele passou por um lugar escuro, pegou, roubou-lhe, bateu e deixou quase morto. O sacerdote e o levita passaram com muita rapidez e passaram de largo, de longe, à distância, viram o morto e logo perceberam: aqui é perigoso, corre. Então, Davi está dizendo que nós podemos passar por esse vale, conhecido como o Vale de Judá, próximo a Belém, e Deus está conduzindo a gente. Então imagine em algum momento da sua vida em que você sentiu que estava entrando no vale da sombra da morte. São momentos angustiantes. Podem ser vários momentos. E eu posso citar aqui exemplos e talvez você se identifique com algum deles, ou você identifique alguém da sua família ou do seu círculo de relacionamento. Um óbito. Está tudo bem, de repente alguém morre. A tristeza do luto é um vale da sombra da morte. É uma tristeza que não sai tão fácil, que leva tempo para a gente administrar. Isso depende do nível do relacionamento que a gente tinha com quem faleceu. E aí você pode pensar na perda de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um amigo, de um tio, enfim. É um vale que não sai tão fácil. Um diagnóstico inesperado, faz um exame e o médico te dá uma notícia horrível.
de que você tem uma doença grave. Sai daquele lugar com uma angústia no peito. E agora, o que será da minha vida? A perda de um emprego. Você está bem, sua família está bem. Quando você chega na empresa, alguém diz assim, ó, estão te esperando lá no RH. E você que tinha tanta segurança, fez tantos planos, o seu chefe olha e diz assim, infelizmente nós vamos ter que cortar você do quadro de funcionários. A pessoa sai e não sente nem o chão. Nós tivemos recentemente um caso de suicídio próximo ao Jardim Florence. O pastor da segunda igreja colocou no grupo dizendo que era um amigo de infância e que ele estudou com aquele rapaz. E o rapaz pulou da ponte. Vejam o nível de crise existencial que o ser humano pode entrar, ao ponto de pensar em colocar cabo à própria vida. Crises em famílias, esposas e esposos que são convencidos de que o relacionamento é muito bom, até o dia que descobre que um dos cônjuges praticou adultério. Tem gente que entra numa crise sem fim. A perda de um filho. Nós vivenciamos, e eu lembro que uma das piores notícias que eu recebi foi, uma vez nós estávamos tendo problemas na liderança da igreja, e uma das pessoas da liderança estava brigando muito e fazendo um escarcéu, e um determinado dia chegou a notícia que o filho dele tinha sofrido um acidente de moto e tinha falecido na rodovia Santos Dumont. Nós ficamos numa situação tão angustiante. Primeiro, pelo nível horrível que estava o relacionamento, e agora ter que lidar com o óbito e com a dor de uma pessoa que estava causando dor em outros. Então tem circunstâncias que surgem na nossa vida que a gente pensa assim, e agora? A resposta de Davi é, o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Ele está me conduzindo pelo vale da sombra da morte. Por isso que ele diz assim, tu estás comigo. Não é o meu cônjuge, não são os meus filhos, não é o pastor da igreja, não é o presbítero, não é o meu melhor amigo, é o Senhor, o Eterno. Ele está comigo, Davi diz. Ainda que todos nos abandonem, o Senhor está comigo. E Ele está comigo de uma maneira tão firme e tão presente, e Ele diz assim, a tua vara e o teu cajado é que me consolam. Ele usa dois instrumentos, um instrumento apontando para uma espécie de cetro real, uma vara, que tinha como função direcionar, guiar e mostrar, é o símbolo de autoridade. Deus está com a vara na mão, com o cetro, ele é rei, ele governa. Ah, mas o médico, não, é Deus quem tem o cetro da justiça em suas mãos. Ah, mas porque o mundo está em caos, mas é Deus que está conduzindo. Só que ele também tem um cajado, e o cajado é um instrumento disciplinar de acolhimento, de arrebanhar, e que muitas vezes o pastor usava para bater nas rochas, para que a ovelha, pelo som, entendesse o caminho que ela deveria seguir. E aqui a gente pode fazer uma analogia à própria palavra de Deus. A palavra de Deus muitas vezes incomoda porque ela bate, mas é bom, porque quando bate, disciplina, e eu escuto a palavra batendo, e eu sei por onde eu devo caminhar. A palavra é esse cajado de Deus que me conduz pelo vale da sombra da morte. Quando a gente passa por um momento de profunda crise, ainda que o seu melhor amigo, ainda que a pessoa que mais ora por você, chegue para você e diga assim, olha, eu sei o que você está passando. Não é verdade. Eu não sei o que você está passando. Eu deduzo, eu imagino, eu penso a respeito. Mas eu não sei porque eu não tenho o seu coração no meu peito. Eu tenho o meu coração no peito. Então, cada pessoa vive uma experiência individual. É por isso que eu não posso subjulgar ninguém. É por isso que eu não posso exercer um moralismo salgado, porque tem gente que é assim. Olha para os outros com óculos escuro. O coração é nublado. Ah, mas fulano também não aguenta nada. Fulano. Ah, tem gente que passa. Calma, cada um tem uma estrutura.
Tem gente que aguenta muita pancada. Você já viu o lutador de MMA? Uma vez eu vi uma entrevista com o Anderson Silva. Ele disse que o segredo para ser um vencedor de luta é aprender a apanhar. Aquele que aguenta levar mais soco, que sabe se defender, esse... Porque a gente pensa que é só atacar. Mas às vezes na vida você tem que apanhar um pouco. E você tem que aprender a se defender. Porque não dá para lutar o tempo todo. Você não consegue vencer tudo. E quando esses momentos surgem, a gente não pode ficar falando fulano é fraco, fulano é um coitado, ou você viu que deslize, e tripudiar a desgraça alheia. A gente não pode fazer isso, porque a gente não sabe da estrutura e da experiência de vida de cada um. Há pessoas que desabam diante de uma notícia ruim, mas que no curso do vale da sombra da morte, essa pessoa é uma coluna. Tem gente que é assim, chora, fala aos quatro ventos, ai, a crise e tal e não sei o quê, mas está ali, permanece. Não abandona o barco, não abandona a família, não deixa de cuidar de quem precisa, não abandona a igreja, fala o tempo todo, mas permanece. Tem gente que não fala nada. Tem gente que não derrama uma lágrima, você pensa assim, fulano é forte, mas ele se fecha no seu próprio mundo, na sua redoma, e ninguém consegue tirar uma informação dele ou dela, e a pessoa desaparece. Então, como que você vai avaliar as pessoas? Não dá. Eu só posso avaliar a minha própria vida. E hoje a gente vai participar da ceia, e é exatamente isso que Paulo recomenda que nós façamos. Examine-se o homem a si mesmo, não fique preocupado com o outro. Às vezes a gente quer examinar demais os outros e esquece que a gente tem que examinar o nosso próprio coração. Então fica um moralismo frio. Nós vemos no período das redes sociais, agora está surgindo muitas críticas à igreja, a ensinos, a pastores. Na minha página de Facebook eu fico impressionado. É crítica sobre contribuição, é crítica sobre a ceia, é crítica sobre se a igreja realmente precisa. Todo mundo agora tem a solução para tudo. O que as pessoas não têm é experiência e testemunho de vida. Porque o que mostra o nosso cristianismo é aquilo que a gente vai produzindo ao longo da vida. Então a gente tem que ter paciência. Alguns estão num estágio, outros estão em outro. Alguns aqui já viveram muitas experiências. Tem gente mais nova que já viveu experiência mais desafiadora do que os mais velhos. E tem pessoas mais velhas que não, ou, por exemplo, tem irmãos que não podem vir ao culto, mas que já viveram tantas experiências e tenha certeza, eles estão muito firmes na fé. Tem gente que talvez não esteja. Há pessoas que fazem 4 meses que não vêm à igreja e que talvez não tenha sequer orado. Eu não sei, mas a gente tem que confiar. Nós temos que saber que Deus está cuidando de nós, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Agora, irmãos, vejam que Davi muda drasticamente. Ele está falando de ovelha e ele está falando de pastor. E do nada, Davi fala de festa. Aí você pensa assim, mas o Davi ficou doido. Ele está falando de uma ovelhinha lá caminhando, de repente ele fala de uma grande festa, de um anfitrião que recebe a gente como convidado e que diz assim, ó, senta na mesa, derrama óleo na sua cabeça, na frente dos seus inimigos. Isso é coisa muito boa. Você já imaginou? Diz que se vingança é um prato que se come frio, Davi parece que está com o espírito daquela sabor de mel. A teologia do triunfalismo. Ué, esse Deus agora me coloca numa mesa diante dos meus inimigos e unge a minha cabeça. A gente precisa entender o que é que Davi está dizendo aqui. Davi não está dizendo que Deus vai fazer vingança, não está querendo dizer que vai te exaltar para você ser exibido diante dos seus inimigos, não é isso. Mas ele está nos acolhendo com um salmo, dizendo que Deus não só cuida de nós como ovelhas e revela esse cuidado pastoral, como Deus é um anfitrião que se alegra em nos receber em sua casa quando ele está dando uma festa. Você já foi bem recebido numa festa? Quando alguém te convida e fala assim, você não pode faltar do meu aniversário. Eu vou ver se eu consigo. Pelo amor de Deus, arruma tempo na sua agenda, mas nem que seja para dar uma passadinha, não precisa nem de presente. Tem gente que é assim, né? Você não precisa nem levar presente, a sua presença é o meu presente. Porque você representa muito para mim. Você é um grande amigo e eu ficaria muito feliz se você fosse nessa festa. E a pessoa chega e o anfitrião fica numa alegria que não cabe no peito. Fala, que alegria, que coisa boa que você veio.
me dá um abraço. Agora não pode, né? Mas que coisa boa. Senta aqui, olha, Você já foi numa festa assim? Você chega e olha aquele monte de mesa, a festa está assim, você fica com os filhos e agora... Peraí, a sua mesa está aqui. A sua mesa está aqui reservada. Aí te leva até a mesa, puxa a cadeira. Isso é uma coisa maravilhosa. Quem não gosta de ser bem recebido desse jeito? Tem salgadinhos aqui de entrada, tem refrigerantes, o que você quiser, é só chamar o garçom. E Davi está dizendo que Deus prepara uma mesa diante de nós. Preparas uma mesa perante mim. Aqui, irmãos, é como se Davi mudasse o canal. Está falando de um assunto, agora ele fala de outro. Davi vai apresentar esse Deus agora como um anfitrião que se sente feliz em nos receber. E ele diz assim: unges a minha cabeça com óleo. O óleo aqui que Davi faz menção é o azeite perfumado. É um óleo caríssimo, precioso, que expressava a alegria de ter aquela companhia. Lembra de Jesus, que teve os seus pés ungidos? Falou, não, deixa, ela secou com os cabelos. A alegria daquela mulher em ter Jesus ali em sua companhia. Estava ungindo. Muitas vezes as pessoas, quando chegavam nas casas, nas festas, quando eram convidados de destaque, gente que tinha uma história com aquela família, eles derramavam o azeite na cabeça dessa pessoa como demonstração pública da alegria, da felicidade de ter aquela pessoa ali. Davi está dizendo assim, Deus, por alguma razão que eu não conheço, Ele gosta da minha companhia. Eu mesmo não me suporto às vezes. Às vezes eu olho no espelho e falo assim, mas você é muito chato. E Deus me persegue. Você já teve alguém uma criança, ou vamos pegar um exemplo, chulo, mas um exemplo, um cachorrinho. Quem tem cachorrinho de estimação? Você briga, vai para lá, e o cachorro vem de novo. Ou você vai para um lugar e o cachorro vai. Você já teve essa experiência de estar andando na rua e um cachorro começa a te seguir? Por alguma razão. Uma vez isso aconteceu comigo. E eu falava, vai, sai, e o cachorro vinha atrás. Parece que quanto mais você briga... Então, Davi está dizendo assim, olha, Deus gosta tanto de mim, que esse gostar dele não é algo que depende do que eu faço, mas é dele mesmo, é uma decisão dele. Davi está dizendo, Deus gosta de mim porque ele gosta, não é pelo que eu faço. Ora, meus irmãos, Deus me ama porque ele estabeleceu uma aliança e ele disse, eu decidi te amar e ponto final. Mas Deus, eu peco, eu erro muitas vezes, eu falo coisas que não te agradam, eu sou indolente, eu sou preguiçoso, e Deus diz assim, mas eu te amo. Mas Deus, eu não mereço esse amor. Eu não faço por merecer. Deus, mas não é por merecimento, é porque eu quero te amar e ponto final. Mas tem gente que não gosta de mim, mas eu gosto. Mas tem gente que diz que eu sou insuportável, mas eu acho você suportável. Eu decidi te amar. E Davi diz assim, ele unge a minha cabeça com óleo. Uma demonstração de um amor respeitoso. Sabe quando é que o óleo era visto como um símbolo de unidade? Salmo 133. Ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, vai descendo pelo seu peitoral até a orla de suas vestes. Sua barba. O que representava o sumo sacerdote Arão para o povo de Israel? Representava a aliança de Deus. Como é que Deus ouvia o povo? Através da mediação do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é quem oferecia o sacrifício. Por que o Salmo 133 diz que ele derrama o óleo sobre a cabeça do sumo sacerdote? Porque é o Espírito que traz essa unidade. Então vejam que é algo que vem de cima para baixo. Lembra quando Jesus foi questionado sobre o nascer de novo? João 3, Nicodemos perguntou. O que Jesus falou? Ninguém nasce de novo se não nascer de onde? De cima. É Deus quem faz a obra.
Então, quando Davi diz assim, olha, o Senhor prepara uma mesa perante mim, o Senhor unge a minha cabeça e o meu cálice o Senhor transborda, Davi está dizendo, o Senhor é quem decidiu me amar. Porque eu não sou um convidado digno de tanto respeito. Porque eu não sou uma pessoa tão querida assim. E Deus está dizendo, mas eu amo. Então, quando ele diz, olha, o cálice transborda o vinho, e encher o cálice até transbordar de maneira exuberante, mostra que esse amor de Deus é imerecido por nós. Esse amor é inalcançável, mas Deus, de maneira exuberante, transborda em amor. Porque não é algo que depende de nós, é algo dele, de sua própria essência. Deus é amor. E ele decidiu amar o povo da aliança. É uma decisão dele em conselho secreto com a Santíssima Trindade na eternidade. Quando nada existia, Deus já nos conhecia. Davi poderia olhar e falar assim, eu adulterei, eu planejei um assassinato, eu fiz tanta trambicagem nesse reinado, eu venho de um relacionamento conturbado. E aí? O filho que eu tenho vem de uma mulher que foi de Urias, Batseba, nem era propósito, a mulher já era casada, eu estava ocioso, período em que os reis saíam para a guerra. Deus, eu não mereço o amor. Deus disse, mas eu decidi amar. Porque você faz parte do meu propósito. E é isso, irmãos, é aliança. Então, não depende do que a gente faz, não depende de quem quer, de quem corre. Paulo escrevendo aos Romanos, quando falou sobre Jacó e Esaú. Porque a gente parece muito mais com Esaú do que com Jacó. Porque às vezes a gente acha que merece o amor de Deus, como Esaú achava que merecia, porque fazia parte da árvore genealógica e era o primogênito. Mas às vezes a gente vende a primogenitura. Jacó, que não se achava digno, foi quem decidiu lutar com o anjo. Foi quem teve o nome mudado para Israel. E foi quem nasceu grudado ao calcanhar do seu irmão. E foi quem Deus disse assim, eu amei Jacó e aborreci Esaú. E aí? Se Deus decide amar e Deus decide odiar, quem sou eu para dizer, não, Deus, acho que o Senhor tinha que amar fulano e aborrecer ciclano, porque ciclano é insuportável, nem eu gosto dele. E Deus olha para nós falando, ele também pode não gostar de você, mas eu decidi te amar. Cabe a Deus. E Davi entende isso. E ele, irmãos, vai concluir dizendo assim no verso 6, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E aqui tem uma das palavras que são mais importantes, talvez esteja entre as mais importantes no Antigo Testamento. É uma palavra hebraica de difícil pronúncia, mas que significa fidelidade. Essa palavra misericórdia significa amor leal. É uma espécie de amor inabalável. Tem até umas devocionais do John Piper que fala amor inabalável. É baseado nisso. Esse amor, vejam que bondade aqui significa algo comum que Deus faz. A bondade de Deus se revela do céu a todos os homens. Você percebeu? Por que chove? Porque Deus mantém um ciclo da nossa própria existência. O sol, nós todas as manhãs. E isso é só para quem é crente? Não, para todo mundo. Isso é a bondade de Deus. Tem gente que tinha uma enfermidade, Deus abençoa, cura, proporciona uma equipe médica, um tratamento, um remédio à pessoa. Bondade de Deus. Tem muita gente que aborrece a Deus e mesmo assim recebe bondade, recebe bênção de Deus. Muita gente que se diz ateu, muita gente que persegue os cristãos e tem saúde, tem família, tem dinheiro, tem muita coisa boa. Agora, só o povo da aliança tem a misericórdia, porque essa palavra hebraica significa amor que persegue. É a ideia de um animal predador, é isso mesmo. Lembra que a gente está falando de um pastor. E as ovelhas, quando eram conduzidas, o rebanho, principalmente no vale da sombra da morte, os predadores, eles perseguiam o rebanho. O lobo, ele não ataca de uma hora para outra. É inesperado o seu ataque, mas ele planeja o seu ataque. Ele persegue o rebanho e ele espera o momento certo para atacar.
Davi está dizendo o seguinte: o amor de Deus por mim é como um animal que me persegue. Eu tento fugir do amor de Deus e Deus me persegue. Por isso que ele diz assim: a resposta a essa perseguição, a esse amor desenfreado, eu vou habitar na casa do Senhor por toda a minha vida. Porque não dá para não servir a um Deus que me persegue. Eu não sei se você já teve alguém que se apaixonou por você. É uma analogia que, é claro, não dá para comparar, mas para você ter uma percepção. Uma pessoa que diz assim: olha, eu não gosto de fulano, mas fulano gosta tanto de mim. Liga para mim, manda mensagem, manda WhatsApp, manda e-mail. Ou uma amizade. Você fala assim: olha, eu não me identifico com ciclano. Aí você vai no mercado e fulano está lá. Opa! Aí vem e gosta de ficar. E está sempre, você fala assim: ó, fulano me persegue. Davi está dizendo o seguinte: eu já fiz tanta coisa, que se fosse eu com relação a outro, eu já tinha deixado de lado. Mas Deus me persegue. Deus me ama. E o seu amor e misericórdia, esse amor fidedigno, me segue todos os dias da minha vida. Então eu olho para mim mesmo e eu percebo que eu estou aqui porque Deus me ama e Ele me persegue com esse amor que foi aliançado em Cristo. Vocês perceberam? O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que nós fomos perseguidos pelo amor de Deus. É isso que um dos pontos do Sínodo de Dort ensinava sobre o que nós chamamos de graça irresistível, que muita gente não consegue entender, porque pensa assim: como que a graça é irresistível? Se eu não quiser, Deus vai me pegar pelo pescoço? Não. A graça é irresistível porque ela vence a nossa resistência. Deus nos persuade, nos convence, nos muda, porque o seu amor sobressai a nossa resistência. É maior do que a nossa resistência. Agora, por que ele não faz isso com todo mundo? É o que o salmista não consegue entender. Ele diz assim: a todos tem bondade, mas ao povo da aliança, é isso que significa no hebraico, ele tem misericórdia. Ao que Calvino chamava de a revelação geral. Toda a criação revela que Deus existe. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que toda a criação manifesta os atributos invisíveis de Deus, sua divindade, seu eterno poder. Não tem um único homem nessa existência. Pode ser o melhor cientista, astrônomo, seja quem for. Ele pode até escrever documentários, teses, artigos contra a existência de Deus e tentando provar a evolução. Eu estou lendo um livro sobre a teoria de Darwin. Darwin no banco dos réus. E o escritor, jurista, teólogo, pastor, ele diz assim que todos os homens, mesmo os defensores da teoria da evolução, eles são crentes em alguma coisa. No caso, a filosofia materialista. Mas todo mundo é devoto, porque existe uma condição humana que nos leva à veneração. Sabia disso? Calvino chamava de o senso da divindade. Todo mundo tem uma disposição em venerar, em acreditar em alguma coisa. Então o ateísmo é uma decisão que se toma, não é uma condição natural do homem. A nossa condição natural é saber que Deus existe, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, essa imagem está deturpada por causa do pecado, mas ela ainda está em nós. É como se você, vou pegar um exemplo do reverendo Augusto Nicodemos. Se você pegasse uma folha de sulfite, você pode amassar ela inteirinha e depois você abre ela de novo. Ela ainda é uma folha de sulfite, só que agora com as marcas, porque ela foi amassada. O homem em queda, ele ainda tem a imagem e semelhança de Deus, mas com as marcas da queda. Então, o que esse homem faz? Paulo falou assim, ele pega a verdade de Deus, que foi revelada na criação, ele olha para o sol, para o céu, para a lua, as estrelas, a água, a chuva, tudo, ele diz assim, Deus existe. Diz isso na mente, mas nos lábios ele fala assim, não, isso aí evoluiu com bilhões de anos. Ele pega essa verdade por causa da injustiça e sufoca essa verdade. É isso que Paulo está dizendo. Então vejam que essa é a nossa tendência. Então por que Deus se revela?
Aí Calvino vai dizer que é a revelação salvífica. Há alguns que creem que Deus existe por causa da criação, mas não lhe é necessário para serem salvos. Ele sabe que Deus existe, Deus criou, mas isso não significa que ele foi salvo. Aqueles a quem Deus se revelou em Cristo e na redenção do seu sangue, estes sim, entendem a criação, a cosmovisão reformada ensina isso. Deus criou tudo, tem os seus mandatos, mandato social, a gente participa da vida pública, toma decisões, escolhe candidato, concorda, discorda, tem princípios, tem deveres, tem obrigação, compra, paga, tem mandato relacional. Eu tenho pai, tenho mãe, tenho irmãos, tenho igreja, tenho que me relacionar, tenho que respeitar o ser humano. E eu tenho esse mandato espiritual. Eu tenho que servir a Deus, participar dos sacramentos, ser instruído pela palavra. E só quem é salvo em Cristo entende isso. Senão, a gente é só um simpatizante da religião. E aí Davi conclui dizendo, a resposta que eu posso dar a esse amor que me persegue, eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. A casa que entenda o templo, o lugar da aliança, então eu estarei com o Senhor. Assim, meus irmãos, somos todos nós. Nós só estamos aqui nessa manhã. Só vencemos os dissabores, as tristezas e as angústias dessa vida e mantemos o nosso coração firmes porque Deus insistiu em nos amar. E isso é maravilhoso. O seu amor não depende de nós. Não depende de nós. Eu aprendi que na vida conjugal, quando um não quer, dois não faz. Se um decide não amar mais, fica insustentável o relacionamento. Eu aprendi que no relacionamento com Deus, quando um quer, ele faz. E se Deus quer, ele faz. Ainda que eu diga, não, eu não mereço, eu vou deixar tudo, quer saber, eu vou abandonar tudo. Deus me persegue com o seu amor em algum momento e eu acende aquela luzinha e eu falo assim, eu preciso voltar e habitar na casa do Senhor por longos dias. O seu amor me persegue. E eu concluo, irmãos, usando as palavras de Jesus, registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 32, para que você guarde esse versículo ao sair desse culto e lembre dele durante toda a semana, quando ouvir as notícias na TV, na sua vizinhança, na empresa, lembre-se do que Jesus disse. Ele disse, não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém? Essa é a palavra do Senhor a nós.